Temas extremamente importantes de atualidades do primeiro semestre de 2024 que com certeza estarão aí na sua prova para o TJ São Paulo. Uma coisa... Atualidades TJ São Paulo, temas que com certeza estarão na sua prova, temas que foram aí recorrentes no primeiro semestre de 2024. Eu sou o professor Max Atualidades e eu vou te ajudar aqui te passando temas que podem com certeza ser diferenciais aí para você que está disputando uma vaga nesse que é um dos principais concursos do ano, beleza? Vamos lá então, começo aqui com os principais temas divididos em categorias. Se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo relacionado a essa reta final para o TJ São Paulo, eu te coloco lá as principais categorias desse cenário. Vamos lá. Então, divida em temas nacionais. De temas nacionais, parte 1, nós estamos nos primeiros temas aqui que podem cair. Coloco para você aqui epidemia de dengue, né? O Brasil vive aí, mais de 84% dos casos de dengue no mundo estão no Brasil. A questão da dificuldade da vacina, vacina que denga, tema essencial que nós temos aí nos nossos materiais, todos eles ali descritos, né, de forma clara para que você tenha acesso para entender os motivos dessa grande epidemia de dengue no Brasil nesse ano. Onda de calor, uma onda de calor gigantesca. Nós estamos aí há 13 meses batendo recorde, um mês atrás do outro, mostrando aí qual vai ser, né, o cenário que todo mês tem você está mais quente do que o mês do ano passado. Por exemplo, junho é o junho mais quente da história. E o ano passado nós tínhamos tido o junho mais quente até então. 2024 já vem batendo os recordes aí de 2023. Então, todo mês, um mês, ele vai sendo mais quente do que o seu antecessor no ano passado. Um dos principais motivos relacionado a uma questão natural, que é o El Niño, que durou mais do que se pretendia que se durasse, é uma questão natural. Entretanto, nós temos aí a grande questão humana, né, que não se cumpre, as questões das COPs, né, das conferências das partes, a questão da Terra não aquecer mais que 1,5 graus do que era no período pré-industrial. Todo esse cenário aí mostra, principalmente relacionado à queima dos combustíveis fósseis, uma grande onda de calor que toma conta, que é responsável pelos desastres ambientais que nós estamos vivendo. Por exemplo, a questão do Rio Grande do Sul, a questão relacionada também a desastres ambientais na África, na Europa, nós tivemos também no sul da Ásia. Então, esse aquecimento global que vem tornando as grandes catástrofes ambientais cada vez mais comuns. A crise Yanomami, né? O marco temporal indígena, cenário importante. O Brasil vive a questão do garimpo ilegal muito grande nessas áreas remotas, né, da Amazônia, o processo de prostituição, de pesca ilegal, de contrabando, né, de tráfico, tudo isso ilegal nessa região com o garimpo ali. O marco temporal indígena, que é uma discussão importante que ali, né, foi validada agora no início desse ano. O Supremo entende o marco temporal como algo real, que é o seguinte: o Supremo entende que o marco temporal não pode ser feito, né, porque o marco temporal seria aquela ideia que os indígenas só poderiam reivindicar por terras em que eles tinham acesso, né, na data da promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 88. Entretanto, né, muitos deles já haviam sido expulsos, principalmente pelo governo militar e pela toda a história da colonização. Os indígenas falam que eles têm direito ao marco originário, todas as terras eram deles, nada foi comprado deles, foi retirado. E, né, os latifundiários, a bancada ruralista do Congresso é contra essa ideia e a favor do marco temporal indígena, porque os indígenas que não estavam na terra que eles dizem que eles reivindicam ser deles, na data da promulgação da Constituição Federal, não poderiam reivindicar. Foi para o Supremo a discussão desde 2021, o Supremo jogou para lá, jogou para cá, até que se decidiu que o marco temporal indígena pelo Supremo era inconstitucional. O Senado, na outra semana, decide, então, que o marco temporal vale. E aí foi para as mãos do Executivo. E aí, o presidente da República, ele diz que o marco temporal não vale, né? E aí houve uma grande discussão entre Congresso, Senado e tudo mais. O marco temporal é uma discussão que vários anos a gente tem nas principais provas, mas nesse ano houve um conflito aí entre o que o Senado queria, era a favor do marco temporal, o Judiciário era contra, foi para a mão do Executivo, que tinha que negociar com o Senado e com o Congresso como um todo, mas, né, sabia que ia se tornar inconstitucional e a base do governo não gostaria que o marco temporal fosse aprovado. Esse é um temaço, tá? Tema relacionado aí à crise indígena. Outro tema, política assertiva, a ideia do combate à pobreza menstrual.
foi aprovado em dezembro e se iniciou a distribuição nas farmácias populares, ou seja, qualquer farmácia do Brasil tem a farmácia popular, que são medicamentos gratuitos, como medicamentos para hipertensão, para diabetes e tal. E agora você vai ter um kit, né? Você já tem sendo distribuído nas farmácias populares, também em escolas públicas, em unidades básicas de saúde, em penitenciárias, né? Você tem um critério ali, pessoas de 11 a 49 anos que menstruam. Você tem um cenário relacionado também à questão da pobreza, tem que estar cadastrado, né, no CAD único do governo, renda mensal até R$ 218. Esse cenário como um todo mostra o Brasil aí entre os 5 países do mundo que tem um programa de combate à pobreza menstrual, dignidade menstrual. Esse é um temaço também para esse ano. Após 50 anos, o IBGE volta a usar o termo favela no censo, tá? Pela vontade dos próprios moradores da área, certo? Que antes o IBGE estava usando, desde 1970, a ideia de aglomerado subnormal. Esse cenário não se configura como uma linha de quem está na favela, que entende que os governos, na verdade, querem esconder a favela, o chamando de aglomerado subnormal. Então, até por um processo identitário e de mostrar que precisa melhorar essas áreas, as pessoas que moram em favela gostariam de ser chamados como uma área de favela e de aglomerado de comunidades urbanas, que é algo que o IBGE não utilizava e, a partir do último censo, passou a utilizar. Também um cenário importante aí. Na América, questão geopolítica, né? Mais uma categoria. Brasil, agora geopolítica. Temos aí todo o cenário americano, da América do Sul aqui relacionado ao governo Milei, né? Que vem aí com crises diplomáticas com a Espanha, com o Brasil, com a China, com a Colômbia, né? O governo Milei vem, né, criando inimizades num processo como um todo, conseguiu aprovar a chamada lei ônibus, né, dele, que é uma lei aí de contrapor muito do que foi feito antes e de gerar um grande poder em cima dele. Né? Então, Milei tem pouca prática diplomática com os países do Mercosul, quer acabar com o Mercosul como um todo, e a avaliação do governo dele nesse primeiro semestre é o seguinte: de ponto econômico, até que a Argentina deu uma melhorada, mas do ponto de vista de investimento externo e de processo político, né, na vizinhança e externo, a complicação do Milei é grande. Crise sem fim no Haiti, país que tem a pior qualidade de vida das Américas, né, nível ali da África subsaariana, crises, furacão, terremoto, né, gangues que comandam essa região, mais uma missão humanitária da ONU na área. O primeiro-ministro renuncia ao cargo, foge do país, né, não se tem mais uma linha eleitoral no Haiti, que vive essa crise sem fim. Tá? Bukele, né, o populista de El Salvador, que basicamente zera o processo de crimes no país, mas que faz aí uma grande encarceramento em massa, né? O país hoje tem a maior população carcerária proporcionalmente à quantidade de habitantes do país, né? Bukele não poderia se reeleger, mas modifica o Supremo Tribunal Federal, assim como fez Hugo Chávez, Nicolás Maduro, assim como fez Evo Morales. Então, vem se tornando, né, aí um grande populista, mas mais voltado para a direita. Então, esse cenário, né, qualquer que seja o populismo, essa centralização de poder, né, em cima de um processo que, pela reeleição, que não podia na Constituição, Bukele vem tornando aí hoje é um dos líderes da extrema-direita mais reconhecidos a nível mundial. Tensões na Nicarágua, né? Cenário gigante, aí já é o cenário contrário, né? Você já tem um populista, né, e um ditador mais à esquerda, que é esse ditador da Nicarágua, né, o Daniel Ortega. Ele vem perseguindo os seus opositores e agora, na última crise, perseguindo a Igreja Católica, que era aquela que ainda se mantinha contrário a ele. Ele vem realmente expulsando, prendendo os seus opositores e está no poder também de forma ditatorial. Crise política no Peru, que se mantém desde o ano passado. O Peru é um país que vai massacrando, né, o seu processo político, e o cenário é do ex-presidente Pedro Castillo preso e Dina Boluarte, a sua vice, né, também governando sob um estado de emergência. Tensão na Venezuela e Guiana. Nicolás Maduro, em dezembro, decide, né, ali tomar a Guiana, parte da Guiana para ele, por um acordo feito lá no século XIX, e que, né, entre Espanha e Reino Unido, que eram ali os colonizadores da Guiana e da Venezuela, respectivamente, e Maduro lança um mapa para as crianças, né, nas linhas escolares, que agora a Guiana faz parte, né, da Venezuela. Isso gerou uma tensão gigantesca nos nossos materiais. Você tem todo esse acesso desse material, desse ponto que é extremamente importante. Narcotráfico no Equador, né? Crise também sem fim na América como um todo aí.
né, esse cenário ali no Equador, que também teve ali um narcotraficante que fugiu, e isso gerou também o estado de emergência no governo Daniel Goboa, certo? Na Europa, 2 anos da guerra da Rússia e da Ucrânia. A Ucrânia vive sua pior crise nesse momento, porque questões eleitorais na Europa, nos Estados Unidos, a guerra de Israel e Hamas, que chama, né, para o Ocidente, é mais interessante, é mais importante do que a própria guerra da Ucrânia em si. Né? O mandato de Zelensky termina e ele governa hoje sem mandato, mas isso já estava decidido lá em dezembro, se a guerra não terminasse, mas sem grande apoio popular aí. A Suécia, né, decide entrar na OTAN, que gera uma grande crise. Decide desde o ano passado, mas agora ela consegue, depois de algumas questões geopolíticas. A Suécia, que era um país neutro, agora também está na OTAN, ok? Aumento da extrema-direita e políticas antimigratórias na Europa como um todo. O pacto migratório, tema bom, mas a política também lá, que é o pacto migratório, é a política da União Europeia de diminuir a imigração, enquanto lá no Reino Unido, que não faz parte mais da União Europeia, você também teve aí a tentativa de expulsão, né, dos imigrantes para Ruanda, a mais de 6.500 quilômetros de distância. Na África, as guerras civis nas antigas colônias francesas, com apoio russo e com financiamento chinês nessa área. Então, Mali, Burkina Faso, Níger, todos os países que foram colonizados pela França, que ainda tenta manter, né, o seu dedão de poder sobre os governos democráticos dessas áreas, que tomaram golpes militares, né, apoiados pela população, mas agora por trás, né, você tem a Rússia e a China, principalmente porque nessas áreas você tem grandes recursos naturais e uma força de disputa também contra o efeito francês e americano nessa região. Na Ásia, né, a estrutura do conflito generalizado no Oriente Médio é um tema também extremamente importante que você precisa ter acesso a ele, como que Israel e Hamas, Israel e Líbano, Israel e Irã, Israel e Iêmen, né, um cenário gigantesco com apoio americano aí, e um não respeito às ordens da linha da ONU, ok? Bom, ainda em globalização, nós temos aí o pedido de desculpa de Mark Zuckerberg, as famílias e crianças prejudicadas pelas redes sociais. O discurso pela regulação das mídias sociais, que é uma discussão geral hoje no planeta, né? A questão de suicídio, de pedofilia, que estão relacionados a esse pedido de desculpa de Zuckerberg. Pela primeira vez, a Justiça dos Estados Unidos condena a mãe por assassinato em massa cometido pelo filho. Por negligência, a mãe e o pai foram condenados a mais de 40 anos de prisão. Basicamente, prisão perpétua que eles terão. É uma discussão importante. Repatriamento de obras de arte. Esse tema vem crescendo demais e reparação histórica. O presidente de Portugal pediu desculpa ao Brasil pelo processo da colonização e da escravidão. Né? A Inglaterra devolveu um monte de obra de arte para a África. O Chile vem num movimento aí querendo a estátua Moai, aquela estátua da Ilha de Páscoa. Uma delas está lá na Inglaterra, né? E aí mandar de volta, uma discussão gigantesca. Queremos as nossas obras daquilo que vocês nos saquearam. Imagine se Portugal devolver todo o ouro que roubou de nós, né? Acabou Portugal. Inteligência artificial afetará 40% dos empregos no mundo, diz Fundo Monetário Internacional, certo? E há ponto importante aí, a questão, né, do limite dessa inteligência artificial ou não. Corrida espacial 2.0, né, várias potências mundiais nesse envolvimento para a volta para a Lua, né, e outras questões, mas também agora a linha da estrutura privada, né, governos vem disputando aí com Elon Musk, com Jeff Bezos, né, a questão, né, da corrida espacial. E hoje a NASA tem parceria aí com a Starlink do Elon Musk. É uma nova corrida espacial em que Rússia e China estão envolvidas com Estados Unidos, Japão e Índia, mas também o cenário aí, né, das empresas privadas. Em diversos temas que não são, né, os temas com maior força, mas que podem cair, tá? Chama atenção aqui para os desenhos ocultos de Michelangelo revelados depois de 4 séculos lá na Capela Sistina, e o filme Oppenheimer, né, grande vencedor do Oscar 2024 com 7 prêmios. Então são temas, apostas importantes aí desse primeiro semestre, tá? Mas como é que você vai ver tudo isso detalhado? Como é que você vai ver os demais temas? Nós temos outros temas também com muita força de cair. E aí que eu falo para você sobre o nosso PDF da salvação, nosso kit reta final. Parceiro, você está sem tempo. Agora é a hora de você estruturar como que você vai passar. Atualidades não pode ser a sua dificuldade. Eu acertei as 12 últimas questões do concurso do TJ São Paulo. Conheça essa banca Vunesp como ninguém e preparamos aqui para você um PDF da salvação. Isso aqui vai resolver sua vida. Não precisa ir atrás de nenhum tema, eles estão todos aqui. Mais o nosso aulão. Nós vamos ter um aulão específico, tá? Para o TJ São Paulo, aqui que você terá o nosso acesso, tá? No começo de agosto, essa aula
Nessa aula, no ano passado, eu acertei as 4 questões que caíram de atualidades. No material que estava nesse PDF geral, mais o aulão. Mas e além disso, você precisa fazer o quê? Simulados. Como é que você vai fazer simulados? Você vai ter acesso no nosso kit reta final também a um simulado de atualidades com 60 questões inéditas. Você não vai estudar simulado de história, não. É de atualidades. Então, a chance está aqui, o link está aqui embaixo. Você quer passar e quer gabaritar atualidades no TJ São Paulo? Esse é o caminho. É o kit salvação, é o seu PDF que vai te salvar e vai te ajudar a gabaritar atualidades. Combinado? Então tá aqui, a chance está com você. Eu preparei esse PDF aqui dentro daquilo que você realmente vai precisar. Bonitinho, explicado, todo o cenário aqui que você precisaria saber está descrito nesse processo aqui. Combinado? Então, acesse o link aqui embaixo, vem para dentro, que no aulão do TJ São Paulo você vai ver a diferença. Só vai ter acesso a esse aulão quem conseguir aí ter acesso ao kit reta final. Valeu? Um grande abraço do professor Max Atualidades. Clica aqui e venha gabaritar atualidades no TJ São Paulo.